Fala, meus amigos e amigas, pessoal, vamos iniciar agora, certo, um super projeto, né? Que é o projeto, certo, de questões de alto nível, que eu denominei questões full, né? Full, pegado, tá certo? Com a sua pistola aí daqui a alguns dias, tá? Na sua atividade policial vai estar full, né? Então, questões full. Questões, certo, que você vai ter um alto nível aí de cobrança, certo? De várias bancas de concurso. Eu já coloquei aqui, inclusive, certo? Na questão, a banca daquela questão. Porque tem muita gente que faz isso aí, né? Que pega lá, esconde a banca, aí transforma lá a questão, né? Modifica lá, diz que é sua, aqui não. Eu coloquei, certo, qual foi a banca que cobrou para você saber como é que a banca aborda aquele tema. Então vamos lá, sem mais muita delonga, direto às questões, tá, do seu PDF para resolver, certo, as questões full. E essa aula de princípios do direito penal, início ali do direito penal, né? A aula de princípios, certo? Tema de princípios do direito penal, que é muito importante, que é muito cobrado, vocês vão ver aí. E esse tema, certo, tem sido cobrado de várias formas e de vários, né, por várias bancas de concurso. Então, olho na tela. Primeira questão. Questão, ó, da Sebrasp, da temida Sebrasp, gente. Questão 1 diz lá, ó. Olha o nível da questão, ó. Promotor. Ah, professor, mas minha prova não é promotor, eu sei. Mas a gente não pode estudar para uma coisa com nível mais baixo, certo? Um corredor, né, de corrida, ele treina, certo? De forma muito maior, né, percurso muito maior do que ele vai andar. Um lutador de MMA, ele luta, certo, com lutadores, né, na preparação, com pessoas de mais categoria mais alta. Então tem que ser assim, preparação nível alto. Então olha só, prova aí, certo, 2023, banca CESP, cargo, promotor. Diz lá a questão. No que concerne ao princípio da legalidade em matéria penal, né? A questão quer saber princípio da legalidade, pessoal, em matéria penal. Porque vocês sabem que a legalidade tanto tem em matéria constitucional, em matéria administrativa, né? Matéria tributária. Legalidade é um princípio aí, certo, muito aberto a todos os outros ramos do direito. Mas aqui a questão pede princípio da legalidade em matéria penal. Isto é, como é que esse princípio ele é abordado em relação ao direito penal. Vamos lá, item A. O princípio da legalidade, em sua faceta política, cumpre uma função constitutiva em relação às penas ilegais. Uma função de garantia em relação às penas legais, pessoal, é o contrário, né? Na verdade, ó, o direito penal, na sua função constitutiva de constituir, né, as garantias, são as garantias, certo? Em relação às penas ilegais. Ou seja, a garantia é contra a pena ilegal, né? Para que não haja pena ilegal. E sob a faceta política, gente, entende lá a doutrina, certo? Por exemplo, Kleber Masson, né? Que o direito penal é mais um meio de pacificação social, certo? Então, nós temos aí vários ramos do direito, né, para pacificar as relações. Direito civil, direito administrativo, pacifica as relações entre a administração. Direito tributário, pacifica as relações, né, entre o contribuinte. E o direito penal, pacifica as relações entre o Estado e as pessoas que querem, né, cometer delitos contra os bens. Então aqui, ó, a função dele política não é de criar penas, né? E nem penas legais. É de pacificação, meio de pacificação social. Essa função aí em relação às penas, tá? Em relação às penas, né? Que são aplicadas, é o direito penal sob o conceito, ó, formal, tá? Sob o conceito formal, ok? Nada a ver com a faceta política. Então o item A já está errado. Olha o nível aqui da questão. B. De acordo com o princípio da reserva legal, um dos consectários do princípio da legalidade, em sentido lato, é proibida a inclinação vaga ou indeterminada por tipos que não sejam claros ou precisos. Pessoal, aqui eu tenho que fazer um comentário para vocês, certo? Olha só, deixa eu achar aqui espaço. Presta atenção. Galera, quando se fala, certo? Deixa eu só colocar aqui para a gente delimitar aqui o espaço da questão 1. Então, olha só, quando se fala em princípio da legalidade, gente, a doutrina do direito penal, certo? Faz a seguinte separação. Diz a doutrina
que legalidade, certo? É o gênero. E a legalidade, outros princípios surgem dela. Como, por exemplo, o princípio, certo? Da reserva legal. Esse princípio, certo? Ele exige que haja uma lei formal, gente. Uma lei formal, ele não se contenta com a lei em sentido amplo, né? Quando fala-se lei em sentido amplo, a gente tem o quê? Todas as espécies legislativas, decretos, medidas provisórias, certo? Resoluções. E aqui não, o direito penal, ele não se contenta com a legalidade ampla, ele quer uma legalidade restrita. E essa legalidade restrita chama-se reserva legal, que é a necessidade de que só haja crime e pena se for por lei ordinária, tá certo? Ou por lei complementar. Então, isso aqui é que é reserva legal. Que haja, certo? Uma reserva legal. Isto é, a matéria penal está reservada à lei ordinária ou lei complementar. Ok? A reserva legal é uma faceta da legalidade. Como também é o princípio da anterioridade, gente, né? Ou seja, que a lei penal, além de estar prevista em lei formal, o crime, certo, deve ser anterior aos fatos. Aí também fala-se, em princípio, da taxatividade, né? A lei deve ser certa, não admite certas leis genéricas penais. Também se fala que a lei penal deve ser uma lei, certo, escrita. Nesse caso, lei escrita veda costumes, tá? Veda costumes para incriminar. Também temos aqui, ó, a lei que deve ser estrita, certo? A lei estrita veda o quê? Analogias, né? Para prejudicar o réu. A analogia só é possível, certo? Se for para beneficiar. Então, analogia in malam partem é proibida, porque a lei penal tem que ser lei certa, tá? Estrita, na verdade. Então, tudo isso aqui, ó, são espécies da legalidade. Reserva legal, anterioridade, taxatividade, lei escrita, lei estrita, tá certo? Então, o item B conceituou incorretamente reserva legal, porque reserva legal é a exigência de lei formal para criar crime. Isso aqui, ó, na verdade, né, inclinação vaga seria o quê? Seria o princípio da taxatividade e não reserva legal. Belezinha? Vamos lá, item C. A aplicação da pena não observa o princípio da legalidade? Pessoal, já foi, tá? Aqui já vou desmarcar porque é absurdo. Observa assim. D. A norma penal em branco investida é admissível, desde que homogênea. Pessoal, o que é norma penal em branco? Pessoal, norma penal em branco é aquela norma penal, certo? Que aí tem a norma penal em branco, tá? Própria e imprópria. A norma penal em branco própria é aquela, certo? Que o preceito primário do crime ele é incompleto. Quer ver um exemplo? Artigo 33 da Lei de Drogas. Artigo 33 da Lei de Drogas. Diz lá: possuir, manter, portar, manter em depósito, exportar e importar drogas. Aí você pergunta, a lei, certo, de drogas, lei 11.343, define o que é drogas? Não. Essa lei, esse artigo dessa lei, tá? É um exemplo claro de norma penal em branco, tá? Em branco, porque não está definido, né, o que é droga. O preceito primário da lei, que é o núcleo do crime, certo? Não tem definição. Ou seja, é uma outra norma que define o que é droga. No caso, a portaria 1343 da Anvisa. Essa aí é a norma penal em branco, certo? Própria. A outra norma penal em branco, certo? Que é a imprópria, gente, é aquela, né? Ou então norma penal em branco, né? Secundária, é aquela, certo? Em que, na verdade, o preceito primário é completo. O verbo lá do tipo penal é completo, não tem nenhum problema. Agora, o preceito secundário do crime, ele está incompleto. Pessoal, o que é preceito secundário? Pessoal, preceito secundário é a pena. Preceito primário é o núcleo do crime, né? O verbo lá e tal, matar alguém. Secundário é a pena. Alguns crimes, certo? Lá no artigo não tem a quantidade de pena. A quantidade de pena, certo, é remetida para outra lei. E aí, nesse caso, quando a pena não está prevista no tipo, chama-se norma penal em branco investida. Só que a doutrina admite apenas essa norma penal em branco investida homogênea. O que é homogênea? Em que o complemento está no próprio, certo? Na própria fonte legislativa.
Então, você vai buscar o preceito secundário, que é a pena, não no Poder Executivo, né? Não na portaria, né, do Poder Executivo, mas você busca esse preceito secundário, certo? No próprio Poder Legislativo, ou seja, numa norma elaborada pelo Poder Legislativo. E isso é norma penal em branco investida. Então, o item D está correto. Essa norma penal em branco investida é admissível, certo? Desde que homogênea, tá? Ou seja, que o preceito primário esteja na mesma fonte legislativa que elaborou aquele artigo, tá bom? Item E. Não há normas penais em branco no Código Penal, estando elas presentes apenas na legislação extravagante? Pessoal, claro que há. Por exemplo, ó, alguns crimes no Código Penal, certo, não tem definição do que seja, né? No próprio tipo penal. Você vai buscar aí, certo, a definição em outros tipos. Exemplo, bigamia, né? Você vai buscar a definição disso lá no Código Civil, tá certo? Crimes contra o casamento, você vai buscar a definição lá no Código Civil, ok? Então, o preceito primário não está completo lá no artigo do Código Penal. Você busca, né, a definição daquela coisa lá numa outra fonte legislativa, certo? No Código Civil, por exemplo. Então, o item E estaria errado. Gabarito da questão 1, gabarito item D. Veja o nível de complexidade dessa questão. É assim que nós vamos aqui, certo, nortear o nosso curso, tá, de questões full. Bora para 2. Questão 2. A respeito do princípio da consunção, julgue o item a seguir. Com previsão expressa na parte geral do Código Penal, o princípio da consunção pode ser caracterizado como um subprincípio do princípio da intervenção mínima, gente. Pessoal, olha só. Quando se fala em consunção, tá? Subsidiariedade, né? Especialidade, isso tem a ver com a lei penal no tempo. Porque, vez ou outra, certo? Uma lei penal, ela conflita com outra, tá certo? Aparentemente, aconteceu um fato e aquele fato aparentemente se amolda às duas leis. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Imagina, certo, que eu pegue uma arma, certo? Compre uma arma. Eu não tenho posse, mas eu compro a arma apenas para matar o meu inimigo. Olha só, aparentemente, essas minhas ações, comprar a arma sem autorização legal, né? Porte de arma, e o outro fato, que é matar alguém, eu cometo dois crimes. Porém, por uma questão de política criminal, certo? A doutrina admite, né, que o crime menor, que é o de porte, ele seja absolvido pelo crime maior, que é o homicídio, consunção. Isto é, o que é consunção? Vem de consumir, tá? O crime maior, ele consome o crime menor. Então, nesse caso, eu respondo apenas pelo crime maior, que é o homicídio, tá? O crime menor, que é porte, está consumido no crime maior. Isso é consunção. Ok? Então, nesse caso, ó, a consunção não tem nada a ver com intervenção mínima, certo? A intervenção mínima quer dizer o seguinte, ó, quer dizer que o direito penal é a última via. O direito penal, certo, é a última ratio, né? Expressão famosa no latim, última ratio. Isto é, quando mais nenhum ramo do direito penal conseguir conter, né, e pacificar aquele caso, aí o direito penal vai entrar em cena. Então, última ratio é a última via, tá? A última via que o Estado vai tentar para solucionar aquele problema e pacificar, certo, as pessoas. Então, intervenção mínima é isso, é que você, primeiro, para solucionar aquela questão, você pega outros ramos do direito. Direito civil, direito administrativo, direito tributário. Se não solucionar, você parte para o direito penal, porque o direito penal, ele vem com mais seriedade, ele vem com mais rigidez, né? Ele vem com pena, ele vem com prisão, tá certo? Então, intervenção mínima nada tem a ver com construção. Construção é quando há dois fatos que aparentemente são dois crimes, mas um crime maior, ele absorve o crime menor, tá certo? Nada tem a ver com intervenção mínima, logo, item está errado, gabarito da questão 2 está muito errado, beleza? Bora prosseguindo, questão 3. A interpretação da súmula 599 do STJ veda a aplicação do princípio da insignificância ao crime D. Pessoal, olha só. Um dos princípios, tá, do direito penal é o princípio da insignificância, tá certo? Princípio da insignificância.
E aí, isso aqui tem a ver, certo, com a questão da tipicidade. Por quê? Ora, um outro princípio que ele aqui decorre, sabe qual é o princípio? Ele decorre do princípio da fragmentariedade, isto é, fragmentariedade, gente, é aqui o seguinte, tá? O direito penal, ele só se ocupa dos bens mais importantes, certo? Dos bens mais importantes e não de todos os bens. Nesse caso, ó, o direito penal, ele é fragmentado, isto é, fragmentariedade vem de quê? De fragmentos. Ou seja, o direito penal só se ocupa de partes, certo? De partes dos bens. Fragmentário, dos bens mais importantes. Então, tem bens que o direito penal não vai se ocupar. Bens que são insignificantes para o direito penal não vai mover toda a máquina pública, né, de persecução criminal para, né, apurar infrações que não têm significância. E aí, nesse caso, certo? Quando um bem não tem significância para o direito penal, pessoal, nós vamos aqui trabalhar com a questão que Zaffaroni chamou tipicidade conglobante. Porque nós temos a tipicidade formal e nós temos a tipicidade conglobante. Deixa eu colocar para você aqui, ó. Tipicidade formal e nós temos a tipicidade conglobante, que Zaffaroni chamou assim. Pessoal, o que tem a ver? Você vai entender. Pessoal, entendeu Zaffaroni que para que haja um crime, certo? Tem que haver a tipicidade formal, né? Essa aqui é somente a adequação do fato à lei, né? A adequação do fato à lei, isto é, se um fato se subsume, tá? Ao que está na lei, ele tem tipicidade formal. Pronto. Agora, a tipicidade conglobante é diferente, certo? Esse fato tem que ser materialmente relevante, tá? Materialmente relevante, isto é, ofender realmente um bem, né? Por isso que materialmente relevante. E esse fato tem que ser contrário ao direito, para que seja, certo? Crime. Então, por exemplo, ó, imagina, certo? Um lutador de boxe que numa luta causa uma lesão aqui na cara de alguém. Você pode pensar, não, no Código Penal tem um crime de lesão corporal. É crime, tipicidade formal. Agora, a tipicidade conglobante fala o seguinte: houve uma ofensa ao bem material? Houve, né? Lesão corporal. Mas essa ofensa, ela é permitida ou proibida no direito? Pessoal, a luta de boxe é um esporte. Então, o direito permite, tá? Ele não proíbe. O direito penal não pode proibir o que outro ramo permite. Isso é conglobante. Então, olha só, nesse caso, não vai ter tipicidade conglobante e não vai ter tipicidade. Fato atípico. Mas aí muda o caso. Muda o caso, certo? Em que você, na verdade, não tem, certo, a ofensa material ao bem jurídico. A pessoa, certo? Desculpa, vai nas Americanas e furta um choquito das Americanas. Pessoal, um choquito que custa R$3 é significante para as Americanas? Não. Então, nesse ponto, ó, é que vai entrar o quê? Ó? A tipicidade aqui, ó, material. Então, eu posso dizer que a tipicidade material, ela está dentro da tipicidade o quê? Ó? Conglobante. Ok? E aí, se ela não existe, se o bem jurídico é irrelevante, é insignificante, não tem tipicidade conglobante, logo não tem o quê? Tipicidade. Só que a doutrina, pessoal, e a jurisprudência, baseada na súmula 599 do STJ, diz que esse princípio da insignificância, ou seja, princípio que exclui a tipicidade, ele não se aplica aos crimes contra a administração. Então, essa súmula diz que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a administração. É bem verdade que esta súmula, né, o próprio STJ já excepcionou, viu, gente? Já tem exceção a essa súmula aqui, viu? Inclusive, ó, o item C caberia um recurso. Porque o STJ já admitiu que contrabando de cigarro cabe significância. Mas tudo bem, essa questão aqui, o item mais correto, ou seja, que não cabe, né, a insignificância, ou seja, veda a aplicação da insignificância, a súmula veda aos crimes contra a administração. E contrabando é um crime contra a administração pública. Nesse caso, o item C é o gabarito. Porém, senhores e senhoras, essa questão aqui, ela foi até feita antes do julgamento do STJ.
que agora entende sim ser cabível, certo? Ser cabível o princípio da insignificância ao crime de contrabando de até 1.000 maços de cigarro. Então perceba, eu estou aqui te falando, certo? Te falando, né? A jurisprudência do STJ numa questão, mas essa súmula já foi excepcionada. Já tem uma exceção dela do próprio STJ em relação ao contrabando de cigarros de até 1.000 maços de cigarros. Mas logicamente, ó, essa questão foi feita antes da súmula ser, aliás, antes do julgamento do cigarro ser publicado. Então, ainda se aplicava o entendimento de que não se aplica aos crimes contra a administração o princípio da insignificância, a súmula 599. Então, olha só, item A não é crime contra a administração, estelionato não é crime contra a administração, falsidade ideológica não é crime contra a administração. Logo, o item C era o item a marcar. Tá certo? Bora para 4. A partir dessa situação hipotética e considerando o direito penal vigente, julgo o item a seguir. O emprego da analogia em bona parte, gente. Ora, nós falamos, né, há poucos instantes, que a lei penal deve ser o quê, ó? A lei penal deve ser estrita. Essa lei penal estrita é que ela veda a analogia. Porém, pessoal, ela veda a analogia em prejuízo do réu. A analogia in malam partem, tá? Ou seja, eu usar uma norma parecida, né, analogicamente, para culpar aquele fato prejudicando o réu. Então, a analogia em malam partem é vedada. Só que a in bonam parte, tá? Ela é o quê? Permitida, gente. A analogia em bonam parte em benefício do réu, ela é sim permitida, ok? Então, nesse caso, ó, de novo, o emprego da analogia em bonam parte não é admitido? É sim admitido. Logo, o item está o quê? Errado. Então, cuidado. A exigência de lei, aliás, de lei estrita, ela veda a analogia. Eu pegar uma lei que é parecida com o caso, mas não tem lei. Então, olha só, pessoal, a analogia em malam parte, ela fere o quê? Ela fere a legalidade, fere a reserva legal, entendeu? Porque tem que ter lei para criminalizar alguém. Mas, nesse caso, se for em bonam parte, se for benéfica ao réu, ela é admitida de acordo com a doutrina, tá bom? Então, olha só, questão 4, gabarito, o item erradinho. Vamos lá, questão 5. Considerando os princípios do direito penal e as disposições referentes à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgo o item a seguir. O princípio da insignificância ou bagatela própria, tá? Também é um outro sinônimo para significância, é uma causa supralegal. Pessoal, o que é supralegal? Pessoal, supralegal, ou seja, supra, tá? Que não está na lei. Você não encontra no Código Penal, certo? Esse princípio. É construção doutrinária e jurisprudencial, supralegal. E ele é supralegal, ó, de exclusão de quê? Exclusão da tipicidade material. Lembra que eu falei? Tá bem aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. A insignificância tem a ver com o quê, ó? Com a tipicidade, ó, material, entendeu? Então, logicamente, ó, ele exclui a tipicidade e uma cláusula, certo, supralegal de exclusão da tipicidade material, tá? Tipicidade esta, ó, que está dentro, tá? Dentro da tipicidade conglobante, tá certo? Então, o item está corretaço, tá? Gabarito desse item está corretaço. Bora para a questão 6, bora. Vamos lá. Acerca do princípio da legalidade penal, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O princípio da anterioridade penal, isto é, que a lei penal deve ser anterior ao fato, impede a aplicação da lei nova que agrave a pena quando a sua vigência, isto é, a vigência da lei é posterior ao início da execução do crime, nos crimes permanentes. Ainda que atinja a etapa da permanência, pessoal, esse item já está errado. E eu vou dizer por quê. Tem uma súmula do Supremo que fala isso aí. Pessoal, como assim? Entenda. Imagina um crime de sequestro. Um crime de sequestro é um crime permanente. Ele vai estar se consumando enquanto o sequestro ocorrer. Então, se passou 30 dias em sequestro, é como se todo dia houvesse consumação. Ele é permanente, tá vendo? Diferentemente do homicídio, que se consuma quando a pessoa enfia a faca e a morte vem. É instantâneo. Já o sequestro é permanente. Aí imagina que no começo do sequestro, no primeiro dia, tinha uma lei penal cuja pena era de, sei lá, 5 a 10 anos.
Mas, quando terminou o sequestro, tá? Um dia antes de acabar o sequestro, foi aprovada uma nova lei, entrou em vigor a nova lei penal, que aumentou de 15 para 20 anos o sequestro. A pergunta é, essa lei penal maior, mais grave, é aplicável a esse fato, né? A esse sequestro? Se fosse, né, pela anterioridade comum, não, porque a lei penal só pode ser aplicada antes dos fatos. Mas, gente, esse crime, tá? É um exemplo, é um crime permanente, em que todo dia está o quê? Se consumando. Então, olha só, é como se no dia que ela entrou em vigor, a lei mais grave, né? Um dia antes de acabar o sequestro, ok? Ela tivesse entrado antes da consumação, porque no dia seguinte também se consumou, entendeu? Então, é como se ainda não houvesse consumação perfeita. E nesse caso, né, poderia uma lei nova ser aplicável. Então, de acordo com a súmula 711 do Supremo, certo? A lei penal mais grave aplica-se aos crimes permanentes, se a sua vigência é anterior à cessação do crime. Ou seja, se a lei nova é anterior a quando o crime permanente terminou, entendeu? Então, nesse caso, ó, esse aqui não veda, ó, né? Nesse caso não veda. A anterioridade não veda, né, que esse crime, essa lei nova, mais grave, se aplique ao crime permanente, né? Porque nesse caso, nós temos uma súmula do Supremo. Deixa eu só conferir aqui, ó, se é a súmula mesmo. Eu acho que é súmula crime permanente do Supremo. 711, tá? Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula permite a aplicação de lei penal mais grave aos crimes permanentes, tá? Se a vigência da lei é anterior à cessação da permanência. Então, item 1 está errado. Item A. Item 2. A lei nova, que de qualquer forma beneficia o acusado, deve ser imediatamente aplicável. Se o benefício for parcial, despreza-se a parte que prejudica o réu, aplicando-se apenas a parte benéfica. Se isso é possível, imagine uma lei nova, penal. Eu pratiquei um crime de estupro, tá? Deus me livre, né? Deus me livre. Crime de estupro. Pena 7 de 5 a 10 anos. Depois do crime, adveio uma nova lei penal. Uma parte dela era benéfica. Qual parte? Que dizia que o regime seria semiaberto. A outra parte era maléfica. Que parte? Que dizia que a pena aumentava de 15 a 20 anos. A pergunta é, eu posso cindir a lei? A parte benéfica aplico a mim, isto é, do regime. A parte maléfica, não, pego da outra lei. Eu posso combinar as leis? Pegar a parte boa da lei nova, certo? E a parte boa da lei antiga, isso é possível, pessoal? Não é possível a combinação de leis, sabe por quê? Porque se isso fosse possível, tá? Seria permitido ao judiciário legislar, fazer uma nova lei, uma lei mista. E aí nós temos, tá, uma súmula do STJ que diz que não, ó. Súmula do STJ 501. Súmula do STJ 501 que diz que não é possível a combinação de leis, tá? Você pode aplicar uma lei, né? A anterior, a nova, né? Ou seja, aplica a mais benéfica, mas só uma, ok? Não é possível, de acordo com essa súmula, tá? A combinação de leis penais, tá certo? Porque se fosse possível, tá? A gente estaria permitindo que o Poder Judiciário legislasse, né? E nesse caso, seria uma ofensa à independência dos poderes, porque o Legislativo estaria sendo usurpado na sua função de legislar. Vamos ver aqui a súmula, bora? Ver aqui a súmula da combinação de leis, STJ, súmula 501, tá aí, ó. Vamos lá, vou ler aqui ela. Súmula 501 do STJ, vamos lê-la aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui do lado do STJ, achei. Vamos lá. Olha aí, ó. O que fala a súmula? Cadê, bicho? Cadê? Aqui, ó. Olha aí, ó. É cabível a aplicação retroativa, certo? Da lei de drogas. Essa aqui era uma súmula que foi feita para a lei de drogas, mas se aplica a todos os casos. Desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra, certo? Seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei 6368. Sendo vedada a combinação de leis. Então, a súmula 501 expressamente veda, né, a combinação de leis, tá? Por isso que aqui, ó, não seria possível essa questão, ok? Então, o item 2 também está o quê? Está errado. E o 3?
O princípio da legalidade da lei penal autoriza a ultratividade da lei penal em prejuízo do acusado, quando se trata de norma penal de natureza temporária ou excepcional. Pessoal, corretinho, tá? Corretinho. Ou seja, gabarito, né? Apenas o 3 está correto, gabarito tem que ser. Por que que a lei penal temporária ela é uma exceção, pessoal? Ela é uma exceção a princípio da lei melhor. Porque olha só, a lei temporária, gente, a lei temporária ou excepcional, ela só vale naquele período. Por exemplo, uma lei penal que foi, certo, criada para valer somente na Copa do Mundo. Então, na Copa do Mundo, aquela lei vai valer. Acabou a Copa, ela perde a vigência. Porém, ela vai continuar regulando os fatos praticados na Copa do Mundo. Não é porque acabou a Copa do Mundo, né, que revoga-se, aliás, que extingue a punibilidade de quem praticou o fato na Copa do Mundo. Então, se eu pratiquei um fato que a lei criminalizava na Copa do Mundo, a lei excepcional, quando acabar a Copa do Mundo, certo? Se vier uma lei nova sobre o mesmo fato, essa lei não se aplica ao meu fato, porque a lei penal é excepcional, ok? E de acordo com o artigo 3º, essa lei temporária ou excepcional se aplica aos fatos nela praticados, ainda que após a sua vigência. Por quê? Porque ela só foi feita para aquele período, ok? Então, nesse caso, o item 3 estaria correto, né? Por quê? Nesse caso, o princípio autoriza a outra atividade, ou seja, a lei vai ter vigência depois da sua revogação, porque ela é excepcional ou temporária, tá? Então, o item C, gabarito. Pessoal, próximo bloco, tá? A gente vai terminar certas questões de penal desse TD, beleza? Tamo junto, rumo aí, PL. Abraço, tchau, tchau.